Olá, bem-vindo ao curso de História Contemporânea. Eu sou o professor Júlio César, da Universidade Federal Fluminense, e essa videoaula está sendo gravada para os nossos alunos, do curso de Educação do Campo. O projeto que está fazendo é o projeto Trama, que visa produzir e disponibilizar conhecimento acadêmico para o público em geral. Hoje nós vamos conversar sobre a França pré-revolucionária. Como vimos na aula passada, a Revolução Industrial trouxe mudanças extremamente importantes e impactantes que alteraram as formas de ver o mundo. Trouxe grandes ideias e uma delas foi a ideia de liberdade, que vai impulsionar os grandes movimentos sociais a partir do século XVII. Éric Hobsbawm acredita que a Revolução Francesa foi uma revolução social mais radical que qualquer outra, por acontecer na França, o país mais populoso da época. Para você ter uma ideia, 1 em cada 5 europeus eram franceses. Segundo Éric Hobsbawm, o motivo para ele considerar essa revolução como a maior de todas as revoluções teria sido porque ela foi motivada, ou ela foi gerida por um movimento de massa incomensurável, mais radical do que qualquer outra. E suas ideias, de fato, revolucionaram e alteraram o mundo que nós conhecemos. Vamos ver a França pré-revolucionária. A França revolucionária ela passou por várias crises. No campo interno, ela passou pela crise econômica. Ela tinha um problema muito sério a partir da sua tributação, que era ainda obsoleta. Além disso, ela fez empréstimos para financiar a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Por conta da sua rivalidade com os ingleses, ela decidiu entrar nesse conflito, nessa guerra, financiando os Estados americanos para uma guerra pró-independência. O problema é que essa guerra custou aos cofres franceses uma soma incomparável. Um outro fato que vai trazer esse aprofundamento da crise econômica foi a construção do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi um castelo real localizado na cidade de Versalhes, subúrbio de Paris, desde 1682 até 1789, ano em que teve início a Revolução Francesa. Foi construído pelo rei Luís XIV, o famoso Rei Sol, a partir de 1664. Recentemente, os historiadores norte-americanos divulgaram um relatório que estimava que o custo da obra ficou em cerca de 2 bilhões de dólares. E isso teria levado à crise financeira, econômica, que culminou com a Revolução Francesa. Tudo isso gerou um alto déficit orçamentário, ou seja, a França arrecadava menos e gastava mais. Além disso, a França passou pela crise agrícola, ou seja, durante o século XVI e o século XVII houve várias mudanças climáticas que alteraram o nível de chuva, estiagem e seca em várias regiões. Isso fez com que muitos camponeses que estavam plantando e esperando produzir perdessem tudo. A baixa produtividade dos grãos fez com que os preços aumentassem. Isso vai acarretar aí no preço ou no aumento do pão, que era o alimento fundamental da França durante o século XVI e o século XVII. O aumento do preço do pão vai puxar uma crise inflacionária, gerando fome, protestos e muitos conflitos, tanto no campo quanto na cidade. A imagem que você vê agora representa os 3 estados na França, no fim do século XVIII. O primeiro estado, representado pelo clero, tem 1%. O segundo estado, representado pela nobreza, 2%. E o terceiro estado, a grande massa da população, ela é representada por 97%. O terceiro estado é formado por pessoas pobres, por camponeses e pela burguesia. O clero é formado pelas pessoas da igreja, os padres, os bispos e as pessoas que trabalhavam na igreja. E a nobreza era representada pelos antigos senhores feudais, os nobres. Essa imagem que você vê agora é a porcentagem do salário de um sans-culotte gasto para comprar o pão. Em 1750, para comprar o pão, o camponês gastava 50%. Em 1788, ele gastava 58%. Em 1789, ele chegava a gastar até 88%. Esse quadro agora que vocês estão vendo é a representação dos impostos pagos. Observe a distribuição dos recursos dos camponeses em um percentual da colheita.
às vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, ou seja, ao aluguel que esses camponeses pagavam, e ao custo das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor e à terra e ao clero. A maior parte desse gasto, é feito pelo arrendamento, cerca de 20%. Depois ele gastaria 20% com a compra de sementes. Depois ele deveria ao clero 8% da sua produção. Daria ao senhor da terra 7% e ainda 10% ao rei. No campo externo, a França mantinha vários conflitos com outros países europeus. Entre esses conflitos podemos citar a Guerra dos 7 Anos, que foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV. Entre a França, a monarquia de Habsburgo e seus aliados de um lado, e a Inglaterra, Portugal e o reino da Prússia e o reino de Hannover de outro. Todo esse estado de coisas vai culminar em 1789 com a Revolução Francesa, que é o tema da próxima aula. Para encerrar, gostaria de trazer um texto muito interessante que se contrapõe ao Hobsbawm, que é retirado de Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Harari. Sobre a Revolução Francesa, ele diz: em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo.